Centrão não aprova orçamento para 2025. Estão querendo jogar suspensão do Plano Safra no colo do presidente Lula. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo, sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa e queira, sua contribuição, clicando no botão Valeu, ou se tornando membro aqui do blog do Cadu Amaral, clicando no botão Seja Membro. Os membros do blog do Cadu Amaral têm acesso a conteúdos exclusivos e assim você ajuda mais um espaço de luta contra o fascismo à brasileira. Ao final do vídeo, deixa seu comentário, concorde, discorde ou complemente. Mas sempre se lembre que só não vale xingar nem falar da mãe do povo. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais e também no WhatsApp e no Telegram, se você tiver. Lembrando que se você é de Alagoas, você pode assistir ao blog do Cadu Amaral na TV Com Marcel, canal 12 da NET. Se você não é de Alagoas, você pode assistir a TV Com no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado. Sábado, 22 de fevereiro. São agora 7h30 da manhã e o Tesouro Nacional suspendeu novos contratos e renovações do Plano Safra por causa do Centrão. Mas o que é que o agro faz? Ameaça o governo Lula. Essa decisão do Tesouro Nacional, gente, não tem absolutamente nada a ver com vontade política do governo do presidente Lula. Ela não é uma ação ocasionada por vontade do governo federal, direta do governo federal, para dificultar a vida do agronegócio ou por tomar decisões arbitrárias. O que acontece aqui é que o governo está sendo pressionado, mais uma vez, pela falta de interesse do Congresso Nacional, que no final do mês de fevereiro, de 2025, né, o dia que a gente grava esse vídeo, ainda não aprovou o orçamento da União para 2025, que deveria ter sido aprovado em dezembro de 2024, por causa, essencialmente, das emendas parlamentares travadas pelo Supremo Tribunal Federal. Esse é o ponto-chave. O Congresso, controlado pelo Centrão, que detém uma grande parte do poder de decisão nas mãos, né, possui em suas mãos grande parte do poder de decisão, não aprovou, até agora, o orçamento de 2025. E é isso que está colocando o governo em uma posição extremamente difícil. Porque, vejam, sem a aprovação do orçamento, o governo fica sem capacidade de fazer novos gastos, novos contratos, assumir novos compromissos financeiros, atuando somente com 1/12 do orçamento de 2024. É isso mesmo que parece. É na base do mês a mês. Não é uma questão de escolha, de opção política, é uma questão de responsabilidade fiscal essa decisão acerca do Plano Safra. O governo tem que respeitar essa lei de responsabilidade fiscal, porque pode correr o risco de dar argumentos ou cometer pedalada fiscal. E sem dotação orçamentária necessária, ele não pode simplesmente autorizar novos gastos, novos contratos, novos compromissos. Essa é a razão pela qual o Tesouro Nacional e o Ministério da Fazenda precisaram suspender as novas contratações de financiamento do Plano Safra. O governo não tem recursos necessários para bancar a equalização das taxas de juros, especialmente agora, com a recente alta da taxa Selic, que neste momento que eu gravo esse vídeo está em 13,25% ao ano. Essa não é uma decisão explicitamente do governo Lula, porque quer fazer. Essa decisão é uma consequência direta da falta de ação do Congresso Nacional, que até agora não aprovou o orçamento de 2025. Então aqui, gente, vamos lá, nós temos dois fatores sobre esse problema, tá? Primeiro, a irresponsabilidade do Congresso Nacional, que não cumpre suas obrigações por causa da queda de braço com o STF, com o Supremo Tribunal Federal, em torno das emendas parlamentares. E, segundo, é importante a gente destacar a falta do devido esclarecimento
a falta da informação precisa por parte da mídia, especialmente a mídia hegemônica. Essa parte da mídia que tem insinuado que a culpa desse imbróglio todo é do governo Lula, dando a entender que essa suspensão é uma escolha do presidente da República, ou uma escolha política deliberada da equipe do governo, o que não é verdade. Falo isso porque nas redes sociais e com o apoio de parlamentares da bancada do agronegócio, tem se espalhado que a culpa é do governo Lula. Agora, um ponto importante sobre essa questão. Essa medida, ela não afeta a agricultura familiar. E isso é fundamental de entender. A medida do Tesouro Nacional suspende parte das linhas de crédito do Plano Safra, mas as operações de custeio do PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, segue tranquilamente, continuam em vigor. E isso é muito importante, ou seja, os pequenos agricultores, que são, na prática, os responsáveis por colocar comida na nossa mesa, são responsáveis pela produção de alimentos que chegam à mesa dos brasileiros, esses não serão prejudicados em nada. O governo continua mantendo seu compromisso com a agricultura familiar. E isso é muito importante, porque em meio a essa crise de comunicação, alguns setores do agronegócio estão espalhando, tentando jogar a culpa, seja na agricultura familiar, dizendo que o preço dos alimentos vai aumentar. Na verdade, jogar a culpa para a agricultura familiar não, né? Fazendo essa chantagem, assim. O agronegócio pouco produz comida que chega à nossa mesa, né? Eles são preocupados com a exportação, e isso é uma falácia. A verdade é que o agronegócio, como eu acabei de dizer, ele é voltado principalmente para exportação. Né? Produz grãos, etc. Enfim, as pessoas, via de regra, não comem soja. Né? Então, não importa. E eles não se importam com os preços internos dos alimentos. Eles estão preocupados em garantir seus lucros no mercado internacional. E quando precisam vender para dentro do país, no mercado interno, querem vender aos mesmos preços internacionais. E é isso que está motivando as ameaças infundadas de aumento de preços. Não há razão para aumentar o preço do alimento por causa desse problema do Plano Safra. A grande ameaça vem sendo propagada por setores do agronegócio que não são ameaças sem base real. O setor exportador está fazer um jogo político e econômico usando essa situação como forma de sabotar o governo do presidente Lula. Eles sabem que a agricultura familiar é fundamental para a produção de alimentos no Brasil e, vamos ser sinceros, no mundo inteiro. E é exatamente essa base que está sendo mantida sem interrupção. Então, repito, a ameaça de aumento de preços passa por uma tentativa de manipular a opinião pública e de criar um clima de instabilidade política. E não é surpresa, não será surpresa se um dia for revelado, em conluio inclusive com distribuidoras e setor atacadista, tá? Essa situação é um prato cheio, um convite à libidinagem para abrir portas para uma nova onda de fake news, algo que não podemos ignorar. Sabemos muito bem como os bolsonaristas e boa parte da direita brasileira usam as redes sociais para espalhar desinformação, distorcendo fatos para atacar o governo Lula. E a tendência é que nos próximos dias, caso essa coisa não se resolva, vejamos uma enxurrada de fake news circulando por aí, acusando o governo Lula de ser o responsável pelo aumento de preços ou pela uma crise no campo, em decorrência dessa suspensão de novos contratos e renovação do Plano Safra em 2025 por falta de orçamento. Isso é uma falácia total e uma tentativa clara, nítida, de sabotar o trabalho do governo e criar um clima de crise que beneficie interesses desses setores. Por isso é importante, inclusive, que você engaje esse vídeo, espalhe esse vídeo, compartilhe esse vídeo. Mesmo assim, também é importante a gente destacar, o governo Lula não está de braços cruzados.
O ministro Fernando Haddad já anunciou que o governo pretende editar uma medida provisória para liberar cerca de 4 bilhões de reais em créditos extraordinários para o Plano Safra, justamente para garantir essas linhas de crédito para o Plano Safra, né, 2024, 2025, enfim, para que não sejam descontinuadas e, inclusive, mitigar essa narrativa falaciosa do setor do agronegócio. Ou seja, o governo Lula está tomando as medidas necessárias para garantir que os financiamentos possam continuar a ser feitos. Evidentemente que dentro dos limites da lei de responsabilidade fiscal. Não tem como ser diferente. Não temos nem correlação de forças, nem no Congresso Nacional, nem na sociedade, para mudar essa regra, inclusive agora. Esse crédito extraordinário, no valor de 4 bilhões de reais, vai garantir que as linhas de crédito voltem a funcionar, ao menos até que o Congresso aprove o orçamento de 2025. E o mais importante, o governo está tomando medidas, todas as medidas, dentro dos critérios fiscais estabelecidos, garantindo que não haja comprometimento das contas públicas, já que, quando se fala em economia no Brasil, é sempre na base do fiscalismo, né? Inclusive juridicamente falando, é muito nessa base. Portanto, a solução ela não é simples, tá? Está sendo tomada de forma responsável, com a manutenção da estabilidade fiscal. Porém, o que temos que fazer agora é cobrar o Congresso, mais uma vez, para que cumpra com a sua obrigação e aprove o orçamento de 2025. O que nós estamos vendo, presenciando aqui, é o início do que pode ser uma crise que não foi criada pela falta de ação do governo federal, mas sim pela falta de ação do Congresso Nacional e pela pressão de setores poderosos que tentam manipular a situação para promover desgastes políticos ao governo Lula. Nos preparemos, porque a desinformação tem tudo para aumentar, para circular, para promover desgastes em torno do presidente Lula, especialmente nas redes sociais, onde a extrema-direita, né, o que a gente chama de bolsonaristas, vão tentar espalhar fake news e distorcer a realidade. A gente já vê um videozinho aqui, acolá, etc., comentando sobre isso. É para ver se pega no tranco. O governo Lula está tentando fazer o melhor possível dentro desse cenário difícil, de poder público amarrado, de Congresso contraditório, avesso às políticas do governo federal, né? E a agricultura familiar não está sendo afetada, ao contrário, está sendo protegida. Precisamos cobrar que o Congresso Nacional cumpra sua obrigação e não paralise o Brasil por causa das emendas parlamentares. Eu já vinha cantando isso aqui, né? A gente é o ano pré-eleitoral desses caras, é o ano cheio para cair emenda, etc. Então a gente precisa ter cuidado com isso. Ou se não quiserem fazer, aprovar o orçamento, que pelo menos assumam o que estão fazendo, que pararam, não votam orçamento enquanto não resolver a questão das emendas parlamentares, porque eles querem irrigar as suas bases eleitorais. Pelo menos assumam politicamente o que estão fazendo.